Bom, vocês conseguem visualizar aí? Sim. Então, nós já estamos entrando na unidade 2. Gente, como eu falei com vocês, eu vou muito no ritmo da turma, mais do que necessariamente na ordem que está sendo estabelecida lá, porque quando a disciplina é modelo institucional, muitas vezes eles correm com o carro, né? E não dá, né? Tem hora que, como vocês mesmos constataram aí, a gente precisa parar, ver sobre um grupo farmacológico, entender qual que é a lógica daquela interação, daquela reação adversa, né? Então, isso é fundamental que a gente veja. Depois eu vou até recomendar a vocês assistirem. No ano passado, no final do ano passado, agora eu nem lembro mais qual foi a data, não. Mas acho que foi meados do ano passado, naquela semana de palestras que teve no segundo semestre, eu dei uma palestra sobre ciência básica. E eu falo desse sistema renina, angiotensina, aldosterona, mas baseado principalmente na bradicinina, que foi a descoberta dos pesquisadores brasileiros. Aí eu vou deixar o link depois para vocês, quem quiser assistir lá, né, para poder ver. A palestra, na verdade, ela fala de ciência básica, mas eu uso isso como exemplo, sabe? A importância da gente conhecer do que é básico para poder falar daquilo que é específico, né? Então, muitas vezes as pessoas vão trabalhar numa área específica, mas não tem base. Se não tiver a ciência básica como suporte, fica às vezes difícil, né? Foi aquela constatação que o Valdeci fez na semana passada, de que como é que eu vou entender um PRM se eu não sei como é que o fármaco age? Então é fundamental que a gente saiba aí o básico antes de ninguém aprende a correr antes de engatinhar, né? Antes de engatinhar, andar, né? Então a gente tem que andar primeiro para depois começar a correr. Então vamos lá. Então hoje nós estamos, né, seria a sessão 2.1. Eu vou mudando isso daqui à medida que nós vamos caminhando, tá? Não, se vocês forem olhar lá de repente, não está batendo com o que está constando lá no quadro, não. Mas falar um pouco sobre esses exames iniciais ao paciente, como é que a gente faz essa abordagem inicial, o acompanhamento farmacoterápico, o plano de segmento e como que a gente documenta isso. Né? Que eu falo que é fundamental essa documentação, até para a gente mostrar a nossa importância dentro do serviço de saúde. Infelizmente, não dá para a gente fazer igual no Evangelho, né? Que a nossa mão direita não saiba, que a nossa mão esquerda não sabe saiba o que a mão direita fez, né? Mas no caso nosso, né, como profissional, você tem que mostrar o que você está fazendo, porque senão você não é valorizado. Né? E como a gente está buscando essa valorização em termos né, da profissão, é importante que a gente documente para poder mostrar. Beleza, aqui só recordando, então, aquilo que a Elizabeth já nos recordou aqui, né? Os 4 grupos de PRMs e as suas subdivisões, né? Então, PRM 1, 2, 3, 4, 5, divididos aí pelas grandes áreas, né? Da indicação, da efetividade, da segurança e da conveniência. E nós falamos, então, né? Eu deixei para vocês darem uma lida no caso clínico da Valéria aí. Quem leu esse caso clínico aí me relata mais ou menos o que entendeu. Professor, bom dia. Bom dia. Quem está falando? Porque eu estou com a tela cheia, não estou vendo. SBL. SBL. Tudo bem. Professor, eu vi, né, que essa paciente aqui, no caso, essa Valéria, ela, depois de engravidar, né, ele ganhou peso e tal, aí foi fazer os exames, viu que ela tinha alteração na tireoide, no colesterol, e foi receitado para ela sibutramina. Uhum. Só que a sibutramina, ela tem muitos efeitos colaterais. E eu acho, assim, eu não cheguei a ler a fundo questão de bula, isso aí é mais de testemunho mesmo de cliente em drogaria, Uhum. que após iniciar a sibutramina tendo tireoide, engordou mais, teve mais ganho de peso. Uhum.
Então, eu não sei se é por isso que talvez a Valéria não conseguiu perder tanto peso. Uhum. Beleza. Quem mais? Quem mais leu? Obrigado, Sibeli. Ô, professor, Nada. Oi, licença. pode falar, Valdecir. Eu até digitei aqui, eu vou ler o meu, tá? Tá, sim, claro. Use Ô, sibutramina licença. para emagrecer, né? Não, aí é o meu, de acordo com o que eu penso, tá? Sim. E com parecer, ok? Não indicado. Medicamento com efeitos adversos e não é seguro. É contraindicado para perfil lipidêmico, caso da paciente que tem seus valores de LDL e colesterol total e triglicérides alterados, que é o caso da Valéria. Ela é Uhum. lipidêmica. Né? A paciente engordou após a gravidez e tem hipotireoidismo, metabolismo baixo, né? Sugerindo Sim. ganho de peso. Né? Sugestivo, na verdade, do ganho de Uhum. peso. Como efeito adverso, ela apresenta sudorese e insônia. Nesse caso, eu considerei precipitado de alto risco a indicação da sibutramina pelo médico. Outras terapias poderiam ser recomendadas, como reeducação alimentar e atividades físicas e uma psicoterapia. Ok. Beleza. Você já até colocou uma orientação aí que seria recomendado para ela. Bacana. Talvez, talvez no caso dela, se ele Hum. tratasse inicialmente a insônia, porque né, essa falta, o fato da pessoa não estar dormindo também faz com que ela ganhe peso. Então, Hum. às vezes, o médico poderia ter iniciado com um medicamento, até mesmo um fitoterápico, alguma coisa mais natural inicialmente, para ver se tratava essa insônia dela, né? Para depois, sim, ele entrar com a sibutramina, que ela é muito agressiva, né? Vamos dar uma lida no Bom, caso geral professor, aqui? Oi, quem que está falando? não, é a Beth. É, Beth. Em cima do que o Valdeci falou, eu tinha colocado mais ou menos isso também. Uhum. Mas também, quando eu li sobre a levotiroxina, Leva tiroxina. ela causa uma reação comum em 1 a 10% a sudorese, né? Que ela falou da questão da sudorese. E aí eu não sei se esse caso clínico estão todos interligados, é um. É, na verdade é o seguinte, é, eu falo que terapia medicamentosa é igual, né, é igual você levar ao mecânico um carro velho, né? Muitas vezes você mexe numa peça né, e causa problema em outro lado, né? Então você tem que saber, o mecânico tem que ser muito bom para mexer só onde é necessário mesmo, né? Então, às vezes, um excesso de medicamento ou a falta dele, como a gente falou, é que é o causador né, da reação adversa, da queixa do paciente. Mas vamos fazer o seguinte, antes da gente entrar nesses detalhes, vamos dar uma lida geral, pausada, né, e comentada aqui desse caso clínico. Tá? Então vamos lá. Só para poder ver quem é que tinha realmente aí dado uma investigada aí no caso. Beleza, ó. Valéria, após consulta com um endocrinologista, comprou medicamento prescrito, Cibus 15 miligramas, que é a sibutramina, e foi à farmácia em busca de orientação, pois notou aumento de sudorese com o início do uso. Bacana. Valéria tem 22 anos e foi mãe aos 20, ou seja, né, está com um bebê, uma criancinha de 2 anos de idade. Esse ano sua filha vai para a escolinha no período da manhã e Valéria retomou os seus estudos. Vocês percebam bem que muitas vezes o caso clínico, para nós, ele é um pouco mais amplo do que o caso clínico que às vezes é descrito na literatura médica. A literatura médica fica muito voltada só para a questão fisiopatológica. Nós temos essa obrigação de tentar entender o todo do paciente, né? Inclusive porque algumas coisas do dia a dia dessa pessoa podem ser fundamentais para a adesão ou não ao tratamento, né? Então, se a pessoa tem um horário maluco que dificulta a administração de determinado medicamento, a gente tem que estar atento a isso. Então, a filhinha dela está indo para
faz escolinha. Na verdade, deve ser uma crechezinha, né? No período da manhã. E Valéria retomou seus estudos, pois devido à gravidez, não completou o 3º ano do ensino médio. Bacana. Valéria comenta que após a gravidez ganhou muito peso e não conseguiu mais emagrecer. Ela tem hipotireoidismo desde os 17 anos e conta ter passado por dificuldades para controlar logo após o nascimento da criança. Né? Controlar o peso, provavelmente, logo após o nascimento da criança. Então, o hipotireoidismo. Entretanto, aqui não está falando de uso de medicamento. Vamos lá, vamos ver como é que está. Atualmente, Valéria acredita que está tudo certo em relação à tireoide. Agora vem o medicamento, né? Pois usa todos os dias ao acordar a levotiroxina de 50 microgramas em jejum, aguardando em torno de 40 minutos para tomar o café. E aí? A recomendação é essa mesmo? Ela está usando de forma correta? Vocês chegaram a investigar isso? Eu sei que é em jejum, agora essa dosagem eu não sei se é essa, não. A dosagem vai variar de acordo com que a avaliação médica. que a via oral, né, seria pela manhã com um pouco de líquido antes ou após a alimentação. E que seria a dose inicial de uma cápsula de 10 miligramas. Aqui aí eu já não falou se ela já estava tomando há mais tempo, né? A levotiroxina antes ou após a refeição? Eu achei isso dentro de uma bula que eu olhei aqui, ó. Uma cápsula de 10 miligramas, de 10 microgramas, né? Por dia, administrado via oral pela manhã com um pouco de líquidos antes ou após. Peraí, professor, desculpa, eu estou falando errado. Estou falando do ciclo. Estou falando do ciclo. Tá. Porque eu fiz a anotação aqui. Começar, eu desconheço a apresentação, pode até ter. Não, Eu não trabalho com essa padronização, né? Eu conheço de 25, 50, 75 e 100 microgramas. Tem dosagens além dessa, mas essas são as padrões normalmente. Não, eu estou olhando os cibos, desculpa, professor. Tá. Licínio, eu li, né, que a dose inicial tem que ser de 50 microgramas e tem que ser aumentado de 2 a 3 semanas, até que o efeito desejado seja alcançado. Aí eu peguei e investiguei que a dose recomendada é de 1,6 microgramas por quilo. Até 200 miligramas, né? Dependendo da absorção de cada paciente. Beleza. Então, quer dizer, depois nós vamos ver lá o peso, vamos ver se coincide aí esse valor da levotiroxina. Mas é isso, né? Você tem uma dose inicial e depois você vai ajustando de acordo com a necessidade. Agora, tudo bem, né? Quando a gente fala de hipotiroidismo, o que a gente espera de um paciente hipotiroideu? Que é o nome da pessoa que tem hipotiroidismo é hipotiroideu. Né? O que você espera do quadro? Oi? Retenção de líquido, dificuldade para emagrecer, né? Sim. Pode dar aquela papada também, né, Licínio? Sim, pode. O que mais? Sudorese. Normalmente a pessoa que tem um metabolismo baixo, porque vocês entendem que os hormônios tiroidianos, eles basicamente controlam o ritmo do metabolismo, correto? Vamos pensar no indivíduo que tem hipertiroidismo, né, que é o contrário, para poder a gente entender o que a gente espera do hipotiroidismo. No hipertiroidismo, o que a gente observa? Vocês sabem? Pessoa extremamente agitada, né? Emagrecimento, constipação. O olho. Pessoas muito magras. Muito magra, aquele que a gente fala a famosa frieira, né? Come, não engorda, né? Eu tinha um amigo que ele usava 2 shorts debaixo da calça, de tão magro que ele era. Por causa do hipotireoidismo. Para segurar a calça, você acredita? Acredita. E ele morreu, tadinho. A pessoa tem um metabolismo altamente acelerado, né? Alguns, né? Então, come que é uma maravilha. Não engorda nada, porque o metabolismo ele queima demais, né? Então, o tempo inteiro queimando
caloria e tal. E tem Ô, essa Licínio, você questão... acredita que depois da Covid, eu acho que eu desenvolvi o hipotiroidismo? É possível, tem relato de casos já. Não, que Você controle? eu e meu pai, nós dois. É tanto que os nossos resultados deu 0,02, o meu, o dele deu 0,03, e o médico falou que era até erro de digitação. A gente está repetindo os exames, está guardando resultado. E eu tive ganho de peso, dificuldade para emagrecer, meu metabolismo ele deve estar em coma, né? Ele não deve andar para nada, não. Porque eu fiz educação alimentar, essas coisas, e para perder peso está muito difícil. A gente, obviamente, não estou falando que é o seu caso, não, mas é normal, né, que com a idade a gente vá desenvolvendo uma diminuição da atividade metabólica, né? Tá me chamando de velha? Ah, não, aí não. Não, eu não estou falando que é o seu caso, não, isso que eu falei. Ah, não, aí não. Aí eu vou fazer um barraco aqui agora. Deu ruim isso, Sibeli. Deu ruim, Valdeci. Tá vendo? Deu ruim. Normalmente, você vai observar, principalmente as mulheres, depois da menopausa, né, elas já têm uma diminuição hormonal como um todo, né, e a atividade metabólica ela cai. Então é mais difícil. Quanto mais velho a gente vai ficando, mais difícil é de perder peso, né? Ou melhor dizendo, mais fácil é ganhar peso, né? Se você não fizer uma reeducação, não aumentar a atividade física para poder aumentar o gasto calórico, a tendência é que... Por quê? Esse negócio de engordar e emagrecer, gente, é balanço calórico, né? Ou seja, se você está gastando menos, você tem que ingerir menos, né? Se você está gastando mais, você tem que ingerir mais. Então, como no caso do hipertiroideu, ou seja, aquele que tem uma atividade metabólica muito aumentada devido à ativação aí dos hormônios tiroidianos, ele precisa se alimentar mais, por quê? Porque ele consome, ele queima muito mais do que a pessoa normal, né? No nosso caso, né, a pessoa que é normal, assim, que não tem nenhum distúrbio de tireoide, ela tem um balanço calórico X, né? Há pessoas que têm um steady point, que é o ponto de equilíbrio mais aumentado mesmo. Tem alguém que é mais cheinho, que é mais... Peraí, deixa eu fazer uma coisa aqui, que tem que mostrar, tem que desenhar para ficar mais claro para você. Só um segundo. Gente, só um segundinho, só para resolver uma coisa aqui. Só um segundo, porque é a questão do meu pai aqui. Só um segundo, tá? Lúcia, seu microfone tá ligado. Ah, desculpa. Desculpa aí, porque bateram aqui pedindo os documentos do meu pai, porque eu que estou como responsável dos meus pais agora, né? E eu não sei o que é, no intervalo, vou ficar sabendo. Mas eu estava falando, deixa eu compartilhar aqui a tela toda. Só um segundo. Para mostrar uma outra coisa aqui para vocês. É isso que eu quero mostrar. Tá, peraí. Licine, bom dia.
Bom Deixa dia. eu te perguntar. O indivíduo que tem, né, o hipotireoidismo, ele tem uma maior dificuldade para eliminar o medicamento, não tem? Hipotireoidismo? No hipotireoidismo? Sim, sim, É porque também. meu filho, ele está desenvolvendo hipotireoidismo. Ele é autista. Aí eu levei ele, né? Mas tem menino autista também? Tem 11 anos. Uhum. Quantos anos? 11. 11. Coloquei ele na academia, Uhum. porque o médico falou comigo assim que ele ia precisar tomar medicamento. E eu falei com ele assim que eu queria que repetisse os exames, que eu achava muito assim, imprudente ainda passar medicamento para uma criança de 11 anos. Aí coloquei ele na academia e agora eu tô vendo que ele está começando a perder peso. Que estava acima do peso 6 quilos. Aí o médico até entrou assim um pouco assim, não gostou muito não. Mas eu achei assim meio leviano passar de cara uma levotiroxina para uma criança dessa idade. Então vamos repetir o exame. Eu falei, isso mesmo que eu quero que repita. Obviamente tem que repetir o exame, né? O metabolismo do autista, muitas vezes, tem algumas peculiaridades. Eu tenho meu garoto também, meu caçula é autista também, né? Ele faz parte, né, do transtorno do espectro autista, né? Ele é diagnosticado antigamente, chamava Asperger, né? O Asperger. Então, ele também tem uma tendência maior a ganhar peso do que o meu mais velho, que não é. Então, mas tem muito essa peculiaridade. Eles têm um controle motor um pouco mais difícil, tem uma lentidão de movimento um pouco maior, né? E, por outro lado, tem muita agitação, às vezes, né? Dependendo da ocasião, eles ficam muito agitados. Mas meu menino tem, inclusive, um colesterol que para a idade dele não é legal. Então também, mas ele tá muito educadinho agora, né? Ele está fazendo, além, né, das atividades, que agora está proibido por causa do fechamento das academias, ele fazer natação, ele faz caminhada 3 vezes por semana. Então, essa atividade física ela é fundamental, né? Numa idade dessa, também eu concordo com você. Precoce entrar logo depois de um primeiro exame. Tem que confirmar exame, tem que fazer mudança de hábito alimentar, mudança de estilo de vida e depois entrar, então, com essa medicação se for necessário. Não é que seja proibido entrar com medicação em criança de 11 anos, não. Tá? Porque se for necessário, tem que entrar mesmo. Mas concordo que tem que, né, repetir exame, tentar a medida higiênico sanitária primeiro, né, que é mudança de hábito de vida antes de começar com a terapêutica medicamentosa. Bacana, é isso mesmo. Depois, se você quiser conversar mais sobre autismo, estou aí à disposição. Tem, inclusive, uma página no Facebook que eu criei lá para poder falar sobre os assuntos de autismo, tá? Tá bom. Eu te passo. Obrigada. Beleza. Então, eu ia dizer para você o seguinte, essa questão de controle de peso, então quando a gente fala de peso, fechou aqui, não queria isso não, peraí. Então, quando a gente fala de peso, na verdade, né, de massa corporal, né, o termo correto seria esse, mas eu disse para vocês que tudo, na verdade, depende do balanço calórico. Ou seja, eu tenho duas possibilidades para perder peso, né, ou reduzir a massa corporal. Tá? Se eu aumentar meu gasto calórico, ou eu reduzir a minha ingesta. Ingesta alimentar, né? Eu acho que é mais ou menos lógico para todo mundo, né? Beleza. Então, se eu gasto mais, eu posso me alimentar mais.
Se eu alimento menos, eu posso gastar menos e manter o meu peso, tá? Manter a minha... Entretanto, eu tenho controles diferentes em cada uma dessas etapas. Vamos ver aqui, ó. Quando eu gasto caloria demais, quem é que controla meu gasto calórico? É basicamente o meu metabolismo. O que é o metabolismo? Metabolismo é o balanço entre, deixa eu desenhar de outra cor aqui, catabolismo e anabolismo. Né? Então, o metabolismo está no centro disso daqui, é o equilíbrio. O que é catabolismo? Né? Então, vamos colocar aqui o metabolismo. O catabolismo é aquilo que eu gasto. Toda vez que eu quebro alguma coisa, né? Por exemplo, eu quebro macromoléculas para produzir energia e outras moléculas menores. Né? Então, por exemplo, se eu quebro glicogênio e quebro glicose, né? E vou obter CO2, água e energia, isso é um processo catabólico. E o contrário, né, que é o processo anabólico, é quando eu parto de substâncias menores, né, moléculas menores, para sintetizar as macromoléculas. Como eu pego, por exemplo, a glicose e produzo, né, através da glicogênese, né, a produção do glicogênio, né, vou aumentando a produção de glicogênio, isso daí é um processo anabólico. Quando eu pego aminoácidos e produzo proteína, isso daqui é processo anabólico, né, anabolismo. Então, quando a gente fala de substâncias anabolizantes, são aquelas substâncias que aumentam a atividade anabólica, né, e com isso eu vou ter um metabolismo deslocado para o lado anabólico. Vocês entendem? O equilíbrio entre catabolismo e anabolismo é o metabolismo. Se eu aumento a atividade anabólica, né, eu estou desequilibrando o meu metabolismo. Né, através de medicamentos, por exemplo, né, desses nutrientes, desses compostos que o pessoal usa para poder ganhar massa muscular, por exemplo, é um processo anabólico. Por outro lado, eu tenho, por exemplo, em processos de doença, quando eu estou, né, pessoa que está lá com Covid, internada lá e entubada, ele está num processo catabólico violento, ele está quebrando todas as reservas energéticas que ele tem para produzir energia, para manter a atividade, né, do sistema imune, para manter as funções vitais ali funcionando. Então, está num processo catabólico. Não é incomum uma pessoa que saia de uma longa internação ter perdido muita massa. Né? Por quê? Porque ele teve um catabolismo aumentado. Então, na doença, por exemplo, eu vou ter um desequilíbrio do metabolismo tendendo para o catabolismo. Então, isso daqui é equilíbrio. Né? O bom metabolismo é quando você tem um equilíbrio entre essas duas coisas. Entretanto, há pessoas que têm um equilíbrio diferenciado. E a gente chama isso de ponto de equilíbrio, ou do inglês steady point, né? Tirado aí, né? Seria o termo. Então, tem pessoas, por exemplo, vamos colocar aqui, que tem lá vamos pôr 1,70 m de altura, uns 70 metros, e tem lá, pesa, sei lá, 70 quilos. Tá? Outra pessoa com os mesmos 1,70 pesa 55 quilos.
A outra pessoa com os mesmos 1,70 m pesa 90 quilos. Bom, beleza, você vai dizer que esse daqui é o indivíduo que está lá. Eu não fiz o IMC aqui, não estou fazendo isso aqui de cabeça, tá? Vamos dizer que essa pessoa aqui está dentro da faixa ideal, essa daqui está abaixo do peso ideal e essa daqui está acima do peso ideal, tá? Agora, essas pessoas vão fazer tratamentos. Essa aqui para ganhar massa, né, corpórea, principalmente massa magra, essa daqui para perder massa gorda, tá? Então, esse indivíduo aqui passa a tomar substâncias que vão aumentar o anabolismo, né? Principalmente o anabolismo proteico. Bacana. Então, eles vão dizer que ele, em alguns, eu vou colocar em azul aqui para a gente lembrar, em alguns meses lá, fazendo esse tratamento, ele ganhou 10 quilos, tá? Então, mais 10 quilogramas. E foi, então, a 65. Beleza. Esse outro indivíduo aqui, que está, ao contrário, está tendo que aumentar o catabolismo. Bacana. Então, vamos dizer que ele, no mesmo período de tempo, ele perdeu 10 quilos. Ainda não está no peso ideal, mas passou para 80. Aí tá, beleza. Mas ele ficou satisfeito. Ele achou que o resultado foi bom com esses 10 quilos. Esse daqui também ficou satisfeito. Né? E param com as medidas que eles estavam usando. Em pouco tempo, esse indivíduo aqui vai retornar para os 55 quilos e esse daqui vai retornar para os 90. Quem já tentou emagrecer aí ou ganhar peso sabe que isso acontece. Por quê? Porque essas pessoas, esse daqui é o set point deles, tá? Então, eles têm um set point que é dentro dessa faixa. Ou seja, se eu não fizer nada, né? Se eu não comer demais, se eu não mudar os meus hábitos de vida, eu vou ter um peso que vou ficar dentro dele, dentro daquela faixa. Como eu disse, a tendência desse set point é, com a idade, ir subindo aos pouquinhos. Tá? Por quê? Porque o nosso metabolismo, na verdade, o catabolismo e o anabolismo entram em desequilíbrio. Eu começo, né, a ter uma atividade anabólica, principalmente na parte de lipídios, né, aumentado. E o meu catabolismo tende a diminuir. Então, com isso, eu entro no desequilíbrio e passo a ganhar massa corporal Policínio. e peso. Oi. O nome anabolizante veio desse anabolismo? Exatamente. Anabolizantes são substâncias que aumentam a atividade anabólica. Né? Então, aqui, né, são os anabolizantes, estão aqui. Anabolizantes, né? Então, para poder ganhar massa corporal. E a maior parte deles trabalha na parte, né, para poder ganhar massa magra, ou seja, para aumentar a atividade de síntese proteica. Né? Porque a síntese de lipídios ninguém quer. Não é isso? Acumular gordura ninguém quer. Você quer acumular massa magra, né? Acumular músculo. Então, só que aí tem uma série de outros problemas, nós podemos até discutir isso depois. Mas, né, como desequilíbrio aí de pH, excesso de sobrecarga renal, bom, então é uma série de problemas que as pessoas, normalmente, esses anabolizantes são seguidos, né, de dietas, né? E as dietas sempre hiperproteicas, né? E acaba sendo um problema aí para sobrecarga renal, dano renal. Então, não é legal. Então, eu estou falando assim, a gente sempre tem um ponto de equilíbrio. E a tendência nossa, quando a gente não faz nada, é voltar para ele. As pessoas que têm hipertiroidismo tendem a ter uma atividade anabólica diminuída e catabólica aumentada. Tá? Por quê? Porque o processo, né, de quebra para a produção de energia, então, só para a gente frisar isso aqui, vocês lembrarem isso depois, né?
Então, aqui eu parto de macromoléculas. O que são macromoléculas? Macromoléculas. Oi? Moléculas grandes, no caso. Sim, mas quais são? Ó, proteínas, carboidratos, lipídios, tá? Isso que eu vou chamar aqui de macromoléculas. Eu parto de macromoléculas para a produção de moléculas menores. E energia. O fundamental aqui é isso, porque eu tenho uma demanda energética muito maior quando eu tenho um hipertiroidismo. O contrário acontece no hipotiroidismo, que é o caso da nossa paciente. Ela tem o quê? Ela tem uma redução da atividade catabólica e, com isso, há um desequilíbrio metabólico, tendendo para o anabolismo. Eu quero desenhar de vermelho aqui para não dar zebra. Deixa eu desenhar aqui. Então, eu tenho uma tendência de aumentar aqui, ó, muito o anabolismo. E nesse caso, não é um anabolismo voltado só para a parte proteica. Nós vamos acumular energia mesmo, né? É o contrário, né? Eu vou, ao invés de produzir ou liberar energia, eu vou acumular energia. Eu vou sintetizar macromoléculas, especialmente lipídios. Por que os lipídios especialmente? Porque os lipídios, eles são a melhor forma de armazenar energia que nós temos no organismo. Se vocês lembrarem lá da bioquímica, na bioquímica, vocês lembrarem lá, ó, carboidrato. Mas a gente nem teve licínio bioquímica ainda não. Não, mas isso aí vocês viram no ensino médio, tem certeza disso. Ó. O carboidrato, né? No carboidrato, cada grama de carboidrato, eu acumulo lá em torno de 4 quilocalorias, né, por grama. 4, 4,5. Na proteína, mesma coisa, em torno de 4, 4,5 quilocalorias por grama. Já no lipídio, 9 quilocal por grama. Ou seja, em 1 grama de lipídio cabe muito mais energia do que em 1 grama de carboidrato ou de proteína. Então, se eu quero guardar energia em menor espaço, na forma de lipídio, né? E por isso o organismo vai fazer isso. Então, quer dizer, eu estou ingerindo muito, eu estou consumindo alimento e tenho, né, um metabolismo voltado lá, né, com baixo catabolismo, ou seja, né, voltado para o lado anabólico. Eu vou armazenar energia. Isso, gente, é culpa da evolução, tá? É culpa. Quem tem dificuldade para emagrecer, põe a culpa do Darwin, né? Porque o Darwin não fala que o indivíduo mais adaptado é que evoluiu, né? Na verdade, o Darwin não tem culpa nenhuma disso, né? Mas o que a gente percebe? Que lá na antiguidade, quando o cara estava dentro da caverna e que não sabia se ia comer hoje, que dependia de caçar ou de encontrar alimento, né? Que eles não plantavam ainda, quem que sobreviveu? Aquele que conseguia acumular mais energia, transportar essa energia consigo, ou seja, no seu corpo, né? Então, aqueles que acumulavam lipídio eram mais adaptados, na forma de lipídio eram mais adaptados.
Então eles tinham uma reserva energética melhor. Só que o cara andava aí 15, 20 quilômetros por dia, corria atrás da comida, né? Nós temos que levantar para ir na geladeira, né? Não levantamos nem mais para trocar canal da televisão, que tem, né? Hoje, às vezes, nem televisão você vê, né? Você fica vendo ali no tablet ou smartphone. Você sai, de casa, entra no elevador, do elevador no carro, do carro para o elevador e assim vai. Então, quer dizer, nós não estamos gastando energia. Entretanto, a gente vem com essa carga hereditária, genética, evolucional, de que, né, é melhor a gente armazenar essa energia para o futuro. Só que o nosso futuro é mais acúmulo de energia e não gasto dele. Então, quer dizer, é mais fácil ganhar energia ou ganhar massa, melhor dizendo, do que perder. Normalmente é, né? Então, vocês põem a culpa na evolução. Vocês devem conhecer mais gente que quer emagrecer do que gente que quer engordar. Tenho certeza disso, né? Então, a sociedade moderna, ela propicia isso. Óbvio, se você tem distúrbios metabólicos, como esse do nosso caso clínico aqui, que a pessoa tem um catabolismo diminuído, tá? E tem o anabolismo aumentado, porque quem controla muito disso daqui são os hormônios, né? Especialmente o T3, né? T3 e T4. Que são os hormônios tiroidianos. Eles atuam, então, no metabolismo, levando a um balanço disso daqui. O ideal é que eu tivesse um balanço aqui que me permitisse um controle dessa massa corporal. Tá? Entretanto, quando a pessoa... Oi. E quanto à acidorese? No caso, por exemplo, a minha mãe. Minha mãe, ela tem hipotiroidismo. Se fosse pensar, né, como ela tem retenção de líquido, ela deveria suar menos, entre aspas. Só que ela, quando ela vai fazer alguma coisa, ela tem que gastar, parece que ela gasta mais energia do que eu, por exemplo. Então ela sua mais. Tudo que ela vai fazer, ela sua. Sua mãe é obesa? Não. Não? Mas ela tem hipotiroidismo, ela faz a utilização da medicação? Sim. Uhum. A medicação em si já aumenta a atividade sudorética, né? Ou seja, aumenta a sudorese. Mas a pessoa, quando tem um metabolismo diminuído, normalmente ela vai gastar mais, vai ter mais esforço, né? Para poder fazer determinada atividade. O obeso, na pessoa que já é obesa, é comum que haja uma sudorese aumentada. Por quê? Porque o lipídio, ele é isolante térmico, né? Então, a tendência do corpo do obeso é aquecer mais, né? Ou seja, você vê que o gordinho, o perdão, não é gordofobia, não é nada disso, não. Isso porque eu também estou com sobrepeso. Mas no obeso, o tecido adiposo ele funciona como isolante térmico e a tendência é que ele sinta menos frio. Nós vivemos num país tropical onde o calor está aí, né? Então, graças a Deus estava chovendo, mas segundo a meteorologia, essa semana toda vai ser de tempo firme. Tempo firme significa calor. Então, quem é obeso tem ali um tecido adiposo, tem um isolante térmico que vai reter calor dentro do organismo e com isso ele vai ter que compensar para o equilíbrio térmico, ele tem que compensar. Como é que a gente equilibra termicamente isso? Ó, peraí, vamos lá de novo. Olha só, deixa eu voltar aqui na fisiologia aqui. Se você pensar, vamos pegar aqui uma outra cor aqui. Se você pensar na pele, vamos colocar aqui a pele, tá? Você tem a epiderme. Na epiderme você tem diversas camadas, mas na epiderme você não tem vaso sanguíneo, tá? Na derme, que vem logo embaixo, você vai encontrar, então, os vasos sanguíneos. O que acontece numa pessoa que é obesa, né?
ela tem uma camada de gordura que isola isso daqui, né? Que isola o do meio. Né? Deixa eu pegar aqui um amarelo aqui. Né? Então, ela tem uma camada de gordura aqui, abaixo da derme, da epiderme, acima da derme, que vai fazer esse isolamento aqui. Né? Com isso, né, a tendência do corpo guardar mais calor. Então, para que haja compensação, resfriamento do corpo, o que tem que acontecer? As glândulas sudoríparas, voltemos lá na fisiologia, né? As glândulas sudoríparas que estão aqui, né? Se abrem lá na superfície da epiderme, né? Elas têm que produzir mais líquido. Né? Eu só fui mudando as cores aqui. Tem que produzir mais líquido, né? Ou seja, que as gotículas de suor que vão saindo aqui. Para quê? Para que esse suor evapore. Na hora que ele evapora, há uma troca de calor com o ambiente que refrigera a pele para manter a temperatura corporal na faixa dos 36, 30 e poucos graus. Então, quem tem tecido adiposo em excesso vai ter que suar mais. Isso é normal. Né? Aquele magrinho, ele não sua, em compensação, ele sente um frio danado. Né? Aquelas pessoas que chegam, só olha assim, vai sair de casa, olha do lado de fora, assim, tem nuvem no céu, ele já põe moletom. Né? Conheço muita gente assim. Né? Então, vocês entenderam? Então, é fisiológico que a pessoa que é mais obesa, que tenha sobrepeso, ela sue mais do que a pessoa que não tem. Outra, que é bastante comum, pessoa que tem, né, como os homens, normalmente tem mais pelo no organismo, né, o pelo também, ele, apesar do nosso caso não ser igual ao do macaco, mas é também né, aumenta a sudorese, tá? Então, são fatores fisiológicos que já vão aumentar a sudorese mesmo. Então, quando o indivíduo tem hipotireoidismo e tende a acumular tecido adiposo, obviamente que ele já vai ter uma tendência a uma sudorese aumentada também. Ok? Entendido aqui? Beleza? Beleza. Tudo bem. Então, ó, nós fizemos uma pequena revisão aí de anabolismo, catabolismo e metabolismo. Eu falei do steady point, que é o ponto de equilíbrio. E esse ponto de equilíbrio tem uma coisa, ele é mais ou menos fixo, mas como eu disse, ele pode mudar com a idade ou através do uso de medicamentos. Tá? Pessoas que usam medicamento para emagrecer, normalmente alteram esse ponto de equilíbrio. Ou seja, a partir do momento que eles param de usar esse medicamento para emagrecer, a tendência é que o peso volte acima do steady point anterior. Então, se o cara tinha lá um ponto de equilíbrio em torno de 55 quilos, né? A tendência... Não, mas ele não estava querendo perder. Não, o de 90 quilos lá, né? De 90 quilos, o steady point de 90 quilos, como o caso desse sujeito aqui, o que vai acontecer? A tendência, quando ele parar de usar a medicação, é que ele volte com mais de 90 quilos. E vai ficar cada vez mais difícil de perder. Vai para lá para 92, 95 e assim vai ficando. Tá? A tendência é engordar mais do que no estado anterior. Entendido? Muito bem. Então voltemos ao caso aqui. Primeiro, levotiroxina é um hormônio exógeno, ou seja, que vem de fora, para suprir a necessidade de um hormônio endógeno, ou seja, aquele que é produzido pelas minhas glândulas, no caso a tireoide. Bacana? Então, eu tenho essa compensação. Eu vou usar um medicamento para compensar um déficit metabólico. Agora, por que esse medicamento deve ser tomado de 30 a 40 minutos antes do café, sempre em jejum?
Ô, Licine, porque ele é um medicamento que precisa do meio ácido. E ele tem uma influência, né? O alimento no estômago tem uma influência muito grande na absorção desse fármaco, né? Então eles têm uma perda muito grande. E outra, nós estamos trabalhando na casa de microgramas, que é a milésima parte do grama, né? Então são coisas pequenininhas, uma quantidade muito pequena. Qualquer interferência no processo de absorção pela presença de alimentos no estômago vai fazer com que, né, no trato digestório, vai fazer com que a quantidade absorvida seja menor e, consequentemente, o efeito não seja o efeito desejado. Então, gente, essa é uma recomendação que tem que ser dada, porque as pessoas, às vezes, fazem, né, isso daí, vocês, como farmacêuticos, têm que orientar os pacientes quando forem em jejum, e outra, tem que aguardar pelo menos meia hora antes de tomar o café. Que o pessoal tome em jejum, mas vai lá já tomar o café. Tem que dar um tempo para que ocorra absorção desse fármaco. Especialmente o café. O café, ele tem uma atividade adsortiva muito grande sobre esses hormônios, sobre alguns íons, como é o caso do íon cálcio. Então, não deve ser tomado assim depois da administração da levotiroxina, né, sem dado devido intervalo. Okay? Então, no caso, a Valéria está usando a medicação, nós vamos depois avaliar aí pelo peso se é a dose correta, mas com o intervalo da forma correta. Ela está usando da forma correta. Tá? O que realmente vinha incomodando mais é o peso e a dificuldade para dormir, que acaba gerando mais ansiedade e contribuindo para a compulsão alimentar. Bom, beleza. Então, voltando aqui, ela estava com hipotiroidismo, ela estava usando, o médico tinha prescrito para ela sibutramina, ela foi pedir orientação porque notou o aumento da sudorese. E aqui ela fala que as duas queixas principais, né, que o que vinha incomodando, era o peso e a dificuldade para dormir, que acabava gerando mais ansiedade, contribuindo para a compulsão alimentar. Aqui, o que vocês entendem? Essa dificuldade de dormir, ela era prévia ou ela foi posterior ao uso da sibutramina? Prévia. Eu entendi que era prévia, né? Pelo dado que foi colocado aqui, que estava incomodando mais, né, o peso e a dificuldade de dormir. Então, antes mesmo dela usar a sibutramina, ela já tinha essa dificuldade de dormir. Isso é relatado no uso da medicação? Da levotiroxina? Sim. Não precisa responder agora não. Vamos depois você responde. Tá? Só para poder pensar. Né? Por que essa dificuldade para dormir? Agora, concordo. Quem foi que falou que dormir pouco acabava contribuindo para o ganho de peso? Alguém falou isso aí? Foi eu. Sibeli? Sibeli, por quê? Você sabe? Eu creio, eu não pesquisei não, tá? Isso aí é só em base no que eu já sei já. Eu creio que é porque o fato da pessoa dormir mal, eu acho que prejudica mais ainda o metabolismo dela, causa ansiedade, pode alterar alguma questão hormonal também, porque à noite nós liberamos um hormônio que é o prolactina, né? Se eu não me engano. Tem o hormônio do crescimento, que é o fundamental também, né? Isso, a gente libera os hormônios na hora do descanso, à noite. Então, o fato da pessoa não dormir, eu acho que tem uma disfunção, atrapalha essa questão hormonal toda. Então, eu acho que o fato dela não dormir, eu acho que é o pior nesse ganho de peso. Perfeito. Ótimo. Isso mesmo, né? Um dos principais hormônios que ajudam no processo de anabolismo proteico e não lipídico, ou seja, né, que nos ajuda a manter a forma física e não ganhar peso, é o hormônio do crescimento. Ah, mas eu já parei de crescer. Não tem problema. Esse hormônio continua sendo liberado em doses pequenas para poder justamente manter esse equilíbrio metabólico aí. Se eu durmo mal ou durmo pouco,
eu contribuo para que... E esse hormônio ele é liberado no processo, como a Sibeli falou, durante o sono. Então eu falo, meus meninos, o meu mais novo, né, o que eu falei que é autista, ele já está com 1,80 m, está com 16 anos. Né? Ele dorme bem, né? Ele dorme bastante. O meu mais velho sempre gostou de ficar madrugadas lá dentro, jogando, não sei o que mais das plantas, ele ficou da minha altura. Então, quer dizer, não é que ele ficou baixo, mas dentro do potencial que ele teria, de repente, para poder crescer, né? Deixou de... Então, quer dizer, esse hormônio do crescimento, ele é fundamental. Então, o adolescente tem que dormir muito. Ah, meus meninos dormem demais. Tem que dormir mesmo, porque é um processo, né, natural. Né? Agora, para nós que já somos, já paramos esse processo de crescimento, esse hormônio contribui para a questão metabólica e, consequentemente, a ausência dele vai atrapalhar, né, o metabolismo e levar a aumento de ganho de peso. Não está certo, porque dormir mal contribui, né, para né, o aumento do ganho de peso. Não necessariamente para compulsão alimentar, mas necessariamente para desequilíbrio metabólico. Ok? Muito bem. Mas se for olhar, Licínio, sim, não sei vocês, né? Mas quando eu fico acordada, tenho muito tempo, entediada, eu vou comer. Eu não faço outra coisa. É tempo de pandemia, então, né? Você fica dentro de casa, recluso, não tem? Principalmente frio, pandemia. O frio tem todo sentido, né? Por que no frio? Porque no frio a tendência nossa é ganhar peso mesmo. Você já viu alguma foca magra? Urso? Baleia magra? Não tem. Por quê? Porque elas nadam na água gelada do mar do Atlântico Norte, pô. Né? Ali eles têm uma camada de gordura que é um tanto assim. Né? É um isolante térmico, como eu disse para vocês. É isolante térmico. Pinguim, né? Eles são tudo gordinhos. Porque essa camada lipídica, ela funciona como isolante térmico. Então, a tendência no frio é você comer mais para produzir mais lipídio para isolar do frio. Ô, Tem uma Licínio, atividade metabólica maior. Oi. essa pandemia, a gente teve 3 coisas que adquiriu, no caso das mulheres, né? Quem não ganhou peso, ou engravidou, ou comprou planta. Eu engordei e comprei planta. Eu só não engravidou, né? Não, misericórdia. Eu falo que na pandemia o que mais deu foi criança, né? Criança nova e divórcio. Eu muito também, viu? Aqui quase deu também. Esse negócio de ficar com o cônjuge muito tempo dentro de casa acaba sendo bem complicado, né? Então, misericórdia. Né? Então, assim, agora, algumas, né, no meu caso foi o contrário. Eu ficava muito pouco tempo dentro de casa, porque eu trabalhava em Betim, no posto de saúde, e trabalhava dando aula à noite. Então, eu saía daqui muitas vezes de manhã cedo, ou de manhã, aula de manhã também. Saía de manhã e voltava final da noite, 10 e tanto, 11 horas da noite que eu chegava em casa. Então a convivência acabava sendo pequena, né? Só final de semana que a gente tinha tempo. Quando, no início da pandemia, foi ótimo nesse sentido, né? Eu completei 25 anos de casado, né, durante a pandemia, agora no ano passado, e já estou doido para poder casar de novo com a mesma mulher. Isso que é o bacana, né? Então, amor danado, hein? Nossa senhora, aumentou demais depois na pandemia, viu? Se eu quiser, não, o meu também aumentou, mas o ranço também aumentou, foi junto. Bom, beleza. Então tem isso, né? Então a compulsão alimentar, ela acontece, né, também por questão psicológica, né? Por essa dificuldade de dormir pode ter contribuído, mas ela também contribui para menor atividade metabólica e, consequentemente, maior ganho de peso. Então, Valéria relata que iniciou recentemente o acompanhamento com psicologia, psicóloga, na verdade,
e está com consulta agendada com uma nutricionista. Muito bom. Né? Então, é uma coisa importante a gente trabalhar com a equipe multidisciplinar. Beleza. E hoje você tem tanto nutricionista quanto psicólogo no SUS. Né? Você tem dentro do NASF, que é o Núcleo de Assistência à Saúde da Família, ele dá apoio psicológico e nutricional, né, farmacêutico, né, para o usuário. Então, Valéria conta que está muito preocupada, ficou faltando um montão de coisinha, um montão de errinho. Pois exames, eu copiei o caso clínico, só dividi assim, não fiz as correções devidas. Pois exames apontaram glicemia e colesterol elevados. Por isso, deseja perder peso rapidamente. Bacana. Então, assim, ó, o que ela aparenta ter? Está com obesidade, está hiperglicêmica, está com colesterol elevado e, bom, isso daí já é um quadro muito característico, não está falando ainda de pressão arterial, mas está um quadro muito característico de que, já ouviram falar desse conjunto de patologias, recebe um nome, você sabe como é que é? Se chama? Não? Quando você tem um conjunto de hipertensão, diabetes, dislipidemia, isso é conhecido como síndrome metabólica, né? Então, na síndrome metabólica aparece esse conjunto de coisas aí, né? Hiperglicemia, colesterol elevado, né? Dislipidemia pode ser também triglicérido elevado ou as duas coisas juntas e geralmente tem alteração de pressão arterial também. Perder peso simplesmente não resolveria. Por quê? O que vocês acham? Só perder peso aí não resolveria? Por causa da glicemia, colesterol, acho que não baixa assim também não. Depende do jeito que perdeu o peso, né? Porque se perder o peso simplesmente tomando medicamento e não ingerindo alimento, diminuindo a ingestão de alimento, não vai fazer grandes alterações, principalmente na questão do colesterol. Né? Então, E quando ela terminar também com o medicamento, né, Licínio? Oi? Quando ela parar com essa sibutramina, se ela não fizer uma reeducação alimentar, ela vai engordar tudo de novo, né? Aquele efeito sanfona, e ela não vai ter tratado. Ela tinha que fazer uma reeducação, ingerir menos gordura para poder controlar esse colesterol, né? Ou reduzir também açúcares, carboidratos, por causa da glicemia. Provavelmente a nutricionista vai entrar com essa recomendação que você está dando aí, né? Vai criar para ela alguma cardápio, uma dieta, para que ela possa diminuir a ingestão de carboidrato e também diminuir a ingestão de alimentos que disponibilizam colesterol. Não é parar de comer toda a gordura, mas alguns alimentos... Reduzir, né? Uhum. O que acontece? Quando eu ainda estava em drogaria, tem 2 anos que eu estou fora, então pode ser que tenha mudado alguma coisa. Os médicos tinham mudado a prescrição da sibutramina, igual antigamente as pessoas tomavam tipo 3 meses. Mas esses pacientes, tomando 3 meses, quando eles paravam com essa medicação, eles estavam engordando muito. Estava voltando o peso, ganhando o que tinha perdido. Então tinha paciente lá na farmácia que estava fazendo tratamento de 6 meses com a sibutramina, e eles viram com esse tempo, né, como estendia o tempo, a pessoa conseguia se reeducar melhor, né, comer menos, então o organismo acostumar, então essa volta do ganho de peso era menor. Foi o que eu mostrei aqui, né? A tendência da pessoa é ficar no seu ponto de equilíbrio, não é? Então, se eu estou usando um medicamento que me diminui o apetite e faz com que eu tenha uma perda, né, de massa corporal, se eu paro, interrompo esse medicamento e retorno aos hábitos anteriores, a tendência é que eu recupere essa massa.
né, próximo daquele meu valor de equilíbrio, daquela minha área né, meu peso, não é o ideal, é o peso real, né, é o peso padrão daquela pessoa. Tá? Então a tendência é essa. Sendo que, em alguns casos, esse valor aqui é reajustado para cima cada vez que eu faço uma sanfonada dessa aí. Né? Tem gente que vive nesse processo, né? Emagrece, engorda, emagrece, engorda. Então, é uma tendência. Então, lembrando, isso daqui é uma, uma coisa real, isso existe, né? Você tem um ponto, você já deve ter observado isso. Você chega no final de ano, começa aquela comilança, você bebe pra caramba, você come coisa que você não está habituado a comer, vai em festa, você ganha peso, né? Depois começa a atividade, né, normal do seu dia a dia, a tendência é seu peso é baixar, né? Com o tempo vai ficando mais difícil de baixar, né? Mas você vai baixando o peso para poder voltar naquele valor padrão. O contrário também acontece, né? Se eu perco peso e não faço nada depois, a tendência, né? Ou não reeduquei, não mudei minha forma de pensar e de me alimentar, a tendência é voltar para aquele ponto de equilíbrio, tá? Isso daí é o que acontece no dia a dia nosso aí. Bom, beleza. Então, elevação de colesterol. O colesterol, gente, eu tenho uma outra característica. Deixa eu só voltar aqui no nosso quadro de desenhos aqui. O colesterol, eu tenho basicamente duas, posso dividir a hipercolesterolemia e hipercolesterolemia. Bacana para jogar furca, né? Então, a quantidade, só chutou 1, 2, 3, 4 E. Chutar o E aqui, tá bom, beleza. Então, hipercolesterolemia. A hipercolesterolemia se divide basicamente em dois grandes blocos. A hipercolesterolemia primária e a hipercolesterolemia, obviamente, secundária. A hipercolesterolemia secundária, ela geralmente deriva, né? Tem uma série de causas. Dentre elas, né, por exemplo, medicamento. Tem medicamentos que aumentam, né, diminuem o metabolismo do colesterol e fazem com que aumente, né? Tem doenças, né? Então, essa pode ser uma hipercolesterolemia secundária a uma doença. Tem uma doença hepática lá, por exemplo, e isso vai fazer com que altere, né, a produção de colesterol, ela vai aumentar esse colesterol. Pode ser devido à ingestão de alimentos, né, ou dieta, ou até mesmo hábito de vida. Né? Pessoas profundamente sedentárias, e geralmente é um conjunto de coisas, né? Tem uma dieta ruim, né? Aquele indivíduo que você já viu lá, aquele tiozão do churrasco, vocês já viram? Esse tiozão que fica com a pança desse tamanho assim, né? O abdômen globoso, que é o nome correto, né? Só na cerveja e na picanha com 2 dedos de gordura, e, né? Então, o tiozão do churrasco, ele normalmente tem hábito de vida sedentário, ruim, uma dieta ruim, normalmente bebe demais e apresenta algum distúrbio hepático e faz uso de, às vezes, medicamentos que contribuem para essa elevação. Então, quer dizer, é um quadro complexo. Esses indivíduos, normalmente, eles resolvem essa hipercolesterolemia até sem a utilização de medicamentos. Tá? Basicamente, a mudança de hábito.
mudança de hábitos, né? Alimentares, físicos, né? Resolução das doenças, retirada de algum medicamento, né? Quando é possível fazer isso e tal. Beleza. A hipercolesterolemia primária, ela é basicamente ligada à carga hereditária. E ela é geralmente familiar. Então, por exemplo, na minha casa, eu e meu irmão, né? Meu irmão já morreu, mas nós dois temos hipercolesterolemia. E eu sou sedentário? Nem tanto, né? Tenho minhas atividades. Hoje mesmo, antes da aula aqui, eu estava fazendo atividade física. Tenho hábito de alimentar ruim? Não, né? Ingiro pouca gordura. Procuro não comer também muito carboidrato, que também acaba virando gordura, né? E vou, né? Tento, não bebo muito, né? Quer dizer, perto da produção anual da Ambev, eu não bebo nada, né? Mas, então, quer dizer, né? Mas tenho... Agora, bom, independente... Esse seu, viu, Licínio? Esse referencial que você passou é muito bom. Não é? Em relação da produção anual da Ambev, não bebo nada, né? Irrisório minha contribuição nesse processo aí. Bom, então, bem pouco, né? Agora, eu tenho uma carga hereditária. Meu pai é hipercolesterolêmico, minha mãe também, meu irmão era, e eu sou, né? Então, nesse caso, não tem jeito. A pessoa pode, vai comer menos ovo. Não adianta, isso é besteira, né? Então, aqui a intervenção é farmacológica mesmo. Viu? Aí vem aquela história, né? Meu menino tem 11 anos, está com colesterol alto. Não é o caso, não é que vocês me citaram, que era a questão de atividade, né, da tireoide. Mas está com colesterol alto. Ele vai ter que usar medicação? Olha, óbvio que o ideal é que se aumente a atividade física, porque a atividade física, ela diminui o valor de LDL e tende a aumentar o de HDL. Mas quem tem hipercolesterolemia primária pode melhorar um pouco, mas não vai chegar nunca no ideal só com atividade física. Tá? Eu conheço uma colega, né? Conheço assim, eu tenho uma colega que foi colega de faculdade, colega em Betim, colega professora. Ela é isso, magrelinha e tal, né? Sempre ativa e tudo mais. Tem hipercolesterolemia primária na família dela. Ela tinha, eu acho, 3 ou 4 irmãos. 2 deles morreram de infarto miocárdio por causa de colesterol alto, entendeu? Então, assim, não tem saída, tem que usar medicação. Nesse caso, tem que usar medicação. Alguém ia perguntar? Eu ia perguntar como que a gente faz para diferenciar a primária da secundária. No caso, teria que fazer uma análise mais rigorosa, né? Exato. A primeira coisa, né, é verificar isso tudo aqui. Ó. Então, na anamnese, você vai identificar o hábito de vida desse sujeito, a dieta, né, se ele tem alguma doença que possa estar contribuindo para isso, né, se ele já faz uso de medicamentos que possam estar elevando esse colesterol. Né? Beleza. E outra, na primária é relativamente fácil você identificar também. Por quê? Porque normalmente tem um componente familiar. Você pergunta, seu pai tem colesterol alto? Sua mãe tem colesterol alto? Você tem algum outro familiar, irmão, primo, que tenha colesterol alto? Se a pessoa fala isso, já vai desconfiar da hereditária, né, dessa primária. Então, é mais ou menos fácil de fazer esse diagnóstico diferencial. Alguém mais ia perguntar? Não? Então, vamos adiante. Então, falando aqui, né? Ela tinha esse colesterol elevado, simplesmente perder peso não vai resolver o colesterol dela se não tiver outras medidas. Pode ser necessário um medicamento, pode ser necessário mudança de hábito
de atividade física, né? De exercício físico mesmo. Aqui a receita, né? Para Valéria, né? Da sibutramina. Aqui caberia uma análise dessa prescrição, na verdade aqui é a notificação da receita, ok? Um detalhe, viu gente? Isso aqui, como o próprio nome indica, é a notificação da receita. Ela deve ser acompanhada de 2 vias brancas, né? Mas, bom, beleza. Então, a sibutramina, 2 caixas, comprimido. Aqui, ó, ele não especificou a quantidade, né? 2 caixas, caixa não é unidade posológica, tem caixa com 28, tem caixa, não sei da sibutramina, estou chutando aqui, mas tem medicamento, né, que tem lá, tem caixa com 14, 28, 30, 21, entendeu? Quer dizer, a caixa pode variar o conteúdo. 2 caixas, vocês me entendem? Isso aqui é a unidade posológica, ou é comprimido, ou é frasco, né, ou é cápsula, ou draja. Isso é unidade posológica. Tá? Dose por unidade posológica, ou seja, cada comprimido de 15 miligramas. Aqui está correto. Né? Posologia, um comprimido. Putz, isso aqui está ruim, hein? Um comprimido. Manhã. Um comprimido de manhã. VO amanhã. Um comprimido oral às 11 horas. Está vendo 11 horas aqui? Eu também vejo 11 horas. H. Uma taxa oral, 11 horas. Para. 11 horas, tá. Beleza. Bacana. 11 horas que vai poder preceder aí o horário de almoço, né? 1 hora antes do horário de almoço, mais ou menos. Bacana. Então, pode falar. Eu tinha ficado com uma dúvida em relação a essa quantidade e forma farmacêutica. Desculpa. Eu fiquei na dúvida, no caso, teria que especificar a quantidade de comprimidos, não de caixas mesmo, né? Igual você falou. A caixa não é unidade posológica. Primeira coisa. Tá? Óbvio que eu não conheço nenhuma farmácia, especialmente, né, as farmácias privadas, que deixem de vender por conta disso. Agora, se uma receita dessa, porque agora o Susbetim vai ter sibutramina, se uma receita dessa bater lá na farmácia, eu mando voltar. Tá? Uma notificação, né? Porque, se não tiver acompanhado as 2 vias brancas, eu já mando voltar de qualquer forma. Se vier dessa forma aqui, ó, caixa não é unidade posológica. Mesmo porque, normalmente, nós em unidade básica, você recebe caixa em quantidade, né, de embalagem hospitalar. Né? Então, você recebe lá caixa, por exemplo, sei lá, carbamazepina, caixa com 200. Então, quer dizer, isso aí eu não vou dispensar 400 comprimidos para o paciente. Vocês me entendem? Então, isso aqui não é unidade posológica. Bacana. Bom, não vem... Entendi. Né? Não vem identificado aqui, tem que identificação do comprador, tal, o carimbo do médico, o restante está correto. Bacana. Bom, a sibutramina, ela tem um termo de responsabilidade, né? Que deve ser lido pelo médico, né? E depois, né, é assinado a assinatura do médico e do paciente, para poder orientar aí o uso desse medicamento. Né? Então, tem 3 vias, né? Uma para o paciente, outra para a farmácia, outra vai ficar anexado no prontuário médico. Né? Então, as devidas orientações. Quando o medicamento tem esse grau de exigência, você pode saber que ele tem determinadas características que são complexas ou que, né, que trazem risco para a saúde do usuário. Né? Muito bem. Aqui, gente, vamos fazer só uma coisa, são 10h37 aqui no meu relógio. Vamos dar uma parada agora, depois a gente volta analisando esses exames dessa paciente. Pode ser? Ô, pessoal, desculpa aí. Eu tinha pensado uma coisa para a aula hoje, mas vou ter que antecipar algumas coisas, tá?
minha esposa agora que me ligou, durante esse período que a gente estava aqui na aula, né, eu falei, bater aqui para pegar os documentos que estavam comigo aqui, que é documentos do meu pai, que eu estava com os documentos porque na sexta-feira eu levei ele para poder tomar a segunda dose da vacina e ficou aqui na minha agenda. Parece que agora de manhã cedo ele demorou a acordar e tal, e chamaram a ambulância, pode ser que ele tenha tido outro AVC, sabe? Então eu vou dar um andamento rápido aqui na aula e vou dar a atividade que eu estava pensando em dar para vocês. Eu ia tentar fazê-la aqui, até uma possibilidade que eu estava pensando aqui no Teams, não sei se vocês estão conseguindo me visualizar aqui, que era a divisão em turmas. Onde é que estava isso? Salas de grupo. Colocar vocês em salas, tá? Então, eu ia dividir em, sei lá, 24, dá para ser 5 salas, com 4 ou 5 pessoas, para poder fazer a divisão aí a discussão do caso clínico. Eu ia dividir em 2 grandes grupos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um mandamento aqui e vou deixar que vocês façam isso em casa. Lembrando, gente, eu tenho que lançar uma nota parcial até o dia 20, ou seja, até o sábado próximo agora. Então, para que a gente tenha alguma atividade avaliativa, eu vou vou pedir que vocês me mandem, eu vou explicar aqui daqui a pouquinho, me mandem esse relatório que vocês vão fazer para um e-mail que eu vou determinar aqui, até o dia 19, até sexta-feira, tá? Eu ia tentar criar essas salas de aula aqui agora, mas não sei se vai dar certo, não. Quer dizer, é melhor eu antecipar aqui dar um andamento na turma. Oi, quem que está de mão levantada aí? Sou eu. Mariana. Aqui, você não quer ir lá olhar seu pai, não? Não, eu vou. Eu só estou querendo dar um andamento aqui, deixar vocês, para vocês trabalharem. E eu vou sair daqui e vou lá. Né? Levaram ele, a moça que trabalha lá em casa, tentou ligar no telefone da Unimed, parece que não conseguiu, e aí ligou para o SAMU levou ele lá para a UPA Oeste, certo? Então eu vou sair daqui e vou lá na UPA Oeste. Obrigado pela preocupação aí, Mariana. Vamos só dar um andamento para poder vocês não ficarem prejudicados também nisso, tá ok? Ok, então, porque assim, a gente entende essas coisas, entendeu? Não, eu sei que vocês entendem. Eu não vou nem ficar entrando em detalhes nos exames aqui, que vocês já devem ter dado uma analisada. Tem os valores de referência, então, os valores totais aqui de colesterol, de glicemia, né? Então, o que aqui não é caracterizado ainda, né? Não está caracterizado ainda como diabetes, mas está um valor acima do valor recomendável. Bom, enfim, depois vocês deem uma analisada e vão marcando aquilo que vocês observarem que está acima, tá? Do valor recomendado. Beleza. A altura, a pesagem, a altura e a pressão arterial, bacana, né? A pesagem e a altura, vocês vão fazer, então, o IMC. Existem calculadoras que fazem esse IMC aí na internet, por via online, tá? Mas é basicamente o peso vezes a altura ao quadrado, né? Então, e tem as tabelas de IMC. Bom, aqui era só para poder dizer como que a gente faz esses atendimentos, né? Então, todo atendimento, registrar todo atendimento, você vai criar um prontuário para o paciente, seja ele manual ou digital, você pode ter no seu computador, eu tenho, depois eu vou mostrar com vocês com mais calma, de alguns pacientes meus aí que eu fui guardando, outros se perderam com o tempo, mas alguns eu fui guardando, né? E, como todo profissional, você tem que garantir um sigilo das informações dos seus pacientes, né? A resolução do CFF, né, do Conselho Federal, regulamento registra, aguarda, manuseio de informações resultantes dessa prática de assistência farmacêutica e especificamente da atenção farmacêutica no serviço de saúde.
e eles devem ser armazenados por pelo menos 5 anos. Isso para poder, se eventualmente houver algum problema, você ter a documentação aí que comprove o seu atendimento. Então, há várias formas de registrar uma consulta, né? Tem essa que a gente chama de SWAP, né? Que seria né? Falar do subjetivo, que é aquilo, né? Quais são os sintomas do paciente. O objetivo são os sinais vitais, né? E os parâmetros clínicos. A avaliação que você vai fazer, que é a forma de você interpretar o problema que está rolando. E o plano, né? Que são as ações que você vai pensar para solucionar e acompanhar aquele problema do paciente. Então, é uma forma de você registrar os seus tópicos, né? Anexos aqui são alguns modelos dessa forma de registro. Depois eu me comprometo a mandar para vocês uma planilha de Excel com essa informação, e tem outras que são as que eu uso mais corriqueiramente, que eu acho que são até um pouquinho melhores. Então, são coisas que são, né, para poder você acompanhar seu paciente mesmo, então a data do atendimento, o nome, idade, né, desse paciente, escolaridade. Então, é uma ficha inicial, essa aqui geralmente na primeira consulta você vai fazer, né? Determinar a questão de hábitos de vida, né? Se tem atividade física, se fuma, se bebe e coisas do tipo, né? O horário de alimentação, se tem hábito de jantar, se não tem hábito de jantar, quais os horários, porque esses horários são fundamentais, às vezes, para você estabelecer um horário de prescrição, né? Regulamentar o horário de prescrição. Como o médico colocou ali, vai tomar sibutramina às 11 horas da manhã. E se essa pessoa fosse um trabalhador rural, que almoçasse 10 horas, né? Tem gente que acorda 4h30, 5 horas da manhã para tirar leite, na hora que deu 10h30 já está almoçando, né? Então, são coisas que a gente tem que pensar. Minha mãe, o médico prescreveu para ela tomar a glibenclamida, essa glibenclamida no início, tomar às 11 horas da manhã. Só que ela almoçava quase 1 hora da tarde, então o intervalo ficava muito longo. Então, são coisas que a gente tem que estabelecer, né? História de reações diversas, já teve algumas usando medicamento. Uso de plantas ou fitoterápicos, que é fundamental, né? O nome da planta, a quantidade, o número de vezes que usa, né? A parte da planta que é usada, porque muitas delas interferem, né, com os medicamentos, né? Ou tem interações que potenciam, ou às vezes prejudicam até mesmo a absorção, tá? E revisão do sistema, saber se tem algum problema cardiovascular, se tem algum problema gastrointestinal, se tem algum problema neurológico, né? Então, dizer aí quais são esses problemas. Então, na avaliação inicial, apresentar o serviço ao paciente. Primeira coisa, o paciente tem que partir do pressuposto, você está fazendo uma primeira consulta farmacêutica, que ele não sabe o que vai esperar, né? Que ele não sabe qual que é a diferença do seu atendimento para o atendimento do médico. Você tem que deixar isso claro, né? Apresentar, falar que você vai fazer um acompanhamento, né, da farmacoterapia, ou seja, dos medicamentos que a pessoa usa, né? Quem vai tratar das doenças, de fazer o diagnóstico das doenças, né, é o médico, né? Você não vai fazer diagnóstico, você vai simplesmente observar, ou melhor dizendo, você vai fazer diagnóstico de reação adversa e tudo mais. Mas a função do diagnóstico das patologias é do médico. Você não vai interferir na prática médica, tá? Você quer só ajudar para que aqueles medicamentos que o médico prescreveu sejam mais efetivos e que cheguem, então, ao objetivo, que seria a resolução da doença, do problema que ele tem. Então, coletar dados sociodemográficos, né? Onde mora, se tem água encanada, se tem energia elétrica, se a pessoa, qual que é a escolaridade, faixa social, isso é importante, né? Coletar se mora sozinha, se não mora sozinha, né? Quando é idoso, né, que mora sozinho, pode ser um problema para adesão ao tratamento aí, por dificuldade de usar medicamento, de ler. Se é alfabetizado, não é.
São vários os dados aí que são fundamentais. Então, coletar dados relativos a hábitos que possam impactar na situação, tabagismo, consumo de álcool, atividade física, alimentação, como a gente viu ali no quadro. Alergias a medicamentos, né, ou a alimentos, a RAMS, né, reação adversa a medicamento, né, buscar informação então, sobre o uso de chá e fitoterápico, é muito comum o povo usar chá. Lá em Itabira tinha um tal de chá de folha de mamão, que era uma coisa, todo mundo que consultava comigo lá usava o tal do chá de folha de mamão. Fazer uma revisão de sistemas, né, para sugerir durante a entrevista questões de saúde que são ligadas diretamente com algum diagnóstico, né? Às vezes questão até mesmo respiratória, como questão de desvio de septo, uma pessoa que tenha recorrência de sinusite, joanete bilateral com dificuldade de caminhar, de marcha, né? Eructação, né, se a pessoa arrota muito, né? E coisas do tipo, né, que pode aparecer e indicar algum problema em algum dos sistemas aí. Essa avaliação inicial aqui mostrando, né, da Valéria, já o quadro da Valéria. Então, o que a gente pode ver da Valéria? Né? Ela não está trabalhando, ela é estudante, né, escolaridade aí de ensino médio incompleto, serviços profissionais, né, já está né, sendo acompanhada pelo endócrino e pela psicóloga, né, reside com esposo e filho de 2 anos, onde que adquire os medicamentos, né, faço compra normalmente em farmácia privada. Motivo do encontro, ou seja, o que levou a Valéria até a sua farmácia, o seu consultório farmacêutico, né? Insônia e orientação sobre o uso da sibutramina. Hábitos de vida, atividade física, não faz, cigarro, não fuma nem bebe, tá? Alimentação rica em carboidratos, né? E muito espaçada, tem um intervalo grande entre uma e outra. História de reação adversas, ela nega. Uso de plantas também não usa. Né? Revisão de sistemas, né? Menstruação em dia e o método anticoncepcional é o uso de preservativo. Né? Então, documentação e plano de cuidado. Bom, né? Colocar aí qual que é o problema de saúde, os medicamentos que usa, o objetivo terapêutico. Então, eu quero melhorar aí as horas de sono dessa paciente, né? Reduzir o peso em tanto, em X, né? Intervenção para resolver o problema, você vai dizer como é que você pretende fazer isso, a situação clínico-farmacoterapêutica e outras intervenções que você vai, então, implementar, e não necessariamente ligadas a medicamento, né? Então, no plano de cuidado, ele tem que ser elaborado por problema de saúde. Então, se eu tenho mais de uma queixa, cada uma vai ter um plano de cuidado diferenciado. Eu não faço um plano de cuidado só, misturando todas as queixas. Tá? É uma por uma. Por que eu faço isso? Porque quando eu tenho objetivos diferentes, eu tenho intervenções diferentes, se eu conseguir uma e não conseguir a outra, eu consigo distinguir, né, qual que foi o cuidado que eu adotei que resolveu aquele problema. Quando eu tenho com as duas coisas misturadas, muitas vezes eu não consigo distinguir qual intervenção que foi feita e que resolveu aquele problema. Tá? Então, é identificar o histórico de evolução, né, desse problema de saúde, o tempo do diagnóstico daquele problema de saúde, possíveis complicações, tratamentos que ela já tenha feito para aquele problema de saúde, né, e a situação atual. Então, a gente sempre tem que saber de onde a gente está saindo, né? E para poder saber quando a gente chegar em algum lugar, a gente saber qual foi o caminho que a gente percorreu. Né? Então, o tempo de diagnóstico da complicação do problema lá é fundamental para saber se aquele é um problema que já persiste há muito tempo. Eu conto o caso do seu Paulo, que consultou comigo lá com questão de problema de pressão que não controlava. Ele tinha mais de 15 anos de tratamento com hipertensão, trabalha com hipertensão e hipercolesterolemia. Então, ele começou a fazer o tratamento com acompanhamento comigo
E eu, em conjunto com o médico dele, fizemos alteração, né, na prescrição da medicação dele, e ele teve uma melhoria de pressão arterial assim fantástica e tal, perdeu peso, fez uma série de mudanças de hábito nesse caso. Só que ele veio a falecer pouco tempo depois, por complicação cardiovascular. Foi problema nosso? Isso é uma coisa importante, né? Porque, se a pessoa, você faz uma intervenção e o cara morre logo depois, você vai achar que foi culpa minha, né? Mas não, ele estava com um diagnóstico de 15 anos de hipertensão arterial e sem controle. Eu não conseguia controlar. Então, quer dizer, isso aí já tinha um dano cardiovascular que foi aumentando. Apesar de a gente ter melhorado esse quadro, a gente pode ter até retardado a morte desse paciente, né? Ele poderia ter morrido mais cedo, né, se não tivesse feito essa redução de pressão, né, da pressão arterial. Então é importante a gente saber isso, né? Medicamentos, avaliar todos os medicamentos em uso atual para o problema de saúde em questão, registrando para cada medicamento o princípio ativo, o nome comercial, a dosagem e a posologia. É importante fazer isso, mas a gente não pode esquecer também de utilizar, de levantar os medicamentos que ele usa sem prescrição, né? Que muitas vezes são os que estão causando problema, tá? Indicação, plano de cuidado, né? Vamos ver indicação, né? Fazer julgamento sobre a necessidade do uso, então a gente vai partir daqueles 4 pontos que a gente falou lá para a identificação de um PRM. Vou ver se aqueles medicamentos, um a um, relacionado com aquele problema de saúde que eu estou avaliando, né? Se ele é indicado, né? Então, saber sobre a necessidade. Ou se aquele problema de saúde não está recebendo a atenção devida, quer dizer, não tem nenhum medicamento para poder tratar determinado problema. A paciente tem hipercolesterolemia. Eu não vi na prescrição dela nada, né? Então, tem que usar uma estatina. Estou só dando um exemplo aqui, não significa que a Valéria vai precisar da estatina, não, tá? Às vezes só mudança de hábito de vida resolve. Efetividade, né? O tempo de uso, os parâmetros objetivos, então, já está usando há tanto tempo. Reduziu o peso, levou ao resultado desejado, né? Então, os objetivos, sintomas e percepção do paciente também, né? Ele sente que está melhor, né? Então são coisas importantes. Segurança, né? Os parâmetros de segurança tem presença de efeitos adversos, interações medicamentosas, fatores de risco, os exames que estão dizendo, né? Os sinais vitais e os sintomas que esse paciente descreve, né, com o uso daquela medicação. Conveniência, adesão, né? Se a forma de utilização na rotina do paciente ela é adequada, né? Se ele está adquirindo em local confiável, está buscando a medicação no lugar certo, compreensão e concordância quanto ao uso, se ela compreende como é que ela tem que usar, se ela está usando de forma correta como foi prescrito. Então, né? Aqui, gente, eu falando um pouco sobre a indicação da sibutramina, o cálculo de IMC, como é que faz, né? Dentro do cálculo de IMC. Então, né, a indicação de uso de medicação é basicamente para aqueles IMCs igual ou acima de 30, né? Então, isso depois vocês vão olhar com calma aí, eu vou pedir que vocês façam isso por conta própria, ok? Putz, eu tinha que aprofundar um pouco nessa questão da sibutramina, mas não vai dar, eu não estou com cabeça para poder fazer isso agora, tá? Então eu vou passar aqui, gente, alguns sites que vocês podem usar, tá? Esse UpToDate, você digita lá o medicamento e aparece. Você teria que assinar ou entrar se já tivesse assinatura, e isso é caro, não tem necessidade, mas na parte gratuita já te vem algumas orientações, né? Sibutramina, qual que é a indicação? Obesidade, né, em adultos, né? Então já fala algumas orientações. Aumento de risco cardiovascular, de problemas cardiovasculares, né? Já dá alguma orientação de quais são os principais problemas envolvidos aí, né? Então 92% dos pacientes, acontece em 92% dos casos.
O outro, o Medscape, que é uma fonte confiável para identificação de problemas e tal. Tem um local para perguntas, né, e falando sobre as especialidades, tem algum lugar para pesquisa e tem alguns artigos que são livres, que você consegue visualizar livremente. Essa Micrometrics Solutions, né, que vai falar um pouco aí sobre a interação de medicamentos, então você vai digitando, esse é gratuito, aquele digitando, né, levotiroxina sódica, né, e aí vai mostrando, e você pode colocar mais de um tipo de medicamento, né, para poder... Tem outro que chama Drug Interaction Facts, que também você pode usar gratuitamente, você digita o nome, só tem que descobrir o nome em inglês. Tá? Normalmente o inicinho é parecido, e aí você começa a digitar, vai aparecendo lá os nomes dos medicamentos. Tá? Então, usar sempre o princípio ativo e comparar para ver se tem alguma interação medicamentosa. Aqui é a bula dos cibos, né, da cibutramina, e, bom, o plano de cuidado, né, definição da meta individualizada e marco temporal para avaliação, ou seja, daqui a quanto tempo que eu vou avaliar esse paciente, né? Então, eu tenho que conhecer os parâmetros da literatura, né, saber quais são os objetivos alcançados. Por exemplo, eu não vou querer que um indivíduo que é diabético mantenha, né, ou tenha uma diabético grave, lá, tipo 1, vá ter um controle glicêmico igual a um indivíduo que não tem diabetes. Né? Mas qual que é o valor aceitável? Ele tem uma glicemia de 110, 120 é aceitável? Né? Então, esse é o objetivo. Eu tenho um paciente que está com glicemia de 350, eu quero chegar ali a 120. Então, vai ser qual que é o parâmetro da literatura. Nesse caso, o bom é consultar lá os projetos de diretrizes. Por exemplo, diretrizes para tratamento de diabetes. Digita no Google, vai aparecer. Então, vocês vão procurar, tem lá o tratamento, quais são os parâmetros. Então, isso é importante. Os exames vão dar suporte para saber se estão dentro do valor desejado, dentro do valor objetivo. E depois, no retorno, se esses valores tiveram alteração, então eu preciso saber o valor inicial para saber se aquele valor que eu tenho hoje ele já apresentou alguma melhora, né? E determinar como individualizar, né, essa prática nossa, sempre centrando no paciente, né, como alvo principal do nosso plano de cuidado. Os PRMs identificados têm que ser, né, registrados, todos, né, registrar todos os problemas relacionados ao uso de medicamento encontrados para aquela condição terapêutica e classificá-los, tá? Identificar qual medicamento foi encontrado PRM, indicar o número do PRM, conforme o método, né, e explicitar a causa. Isso tem que ficar no seu relatório, porque isso daí é que você vai passar para o médico para convencê-lo de que aquele paciente precisa da alteração de algum daqueles medicamentos. Ok? Intervenções para resolver PRM, identificar um problema e se responsabilizar por apresentar alternativas de solução. Então, né, fazer uma proposta de intervenção. É proposta. Normalmente você já não entra com uma intervenção direta. Né? Você vai fazer uma proposta que vai necessitar, muitas vezes, da conversa com um prescritor. Então, realizada diretamente com o paciente, se envolve alterações permitidas ao farmacêutico. Aquilo que eu falei, em vez de fazer a administração da glibenclamida às 11 horas, passar a fazer, se a pessoa almoça a 1h da tarde, fazer 12h30. Então, fazer essa daí não tem problema, você pode fazer essa modificação. Tá? Agora, se eu tiver que mudar a posologia, aí eu tenho que pedir, né, se eu avaliar que eu tenho que fazer a posologia ou retirar ou colocar um medicamento, eu tenho que, né, exigir o encaminhamento ao prescritor. Né? Aguardar período maior para confirmação de resposta clínica, né, pedindo um exame, então, para poder fazer
essa comparação. Beleza. Aqui a situação clínica farmacoterapêutica, né? O que é uma situação clínica farmacoterapêutica? Como são? Onde residem? O que comem? Né? Então assista na próxima aula, isso vai ficar para a próxima aula, tá? Situação clínica farmacoterapêutica. Então, plano de cuidado, né? As intervenções. Então, muitas intervenções elas estão baseadas em alguns tópicos, né? Então, intervenções relativas ao cuidado, que não necessariamente ligadas ao medicamento, mas educação em saúde, confecção de dispositivo para melhorar e facilitar a adesão. Não sei, eu acho que foi a Sibeli que me falou de ficar identificando lá solzinho, luazinha, né? Então, isso é coisa que melhora, resolve muito PRM7 aí, né? Pessoa que não adere ao tratamento porque não sabe usar o medicamento, né? Orientação básica sobre tratamento não farmacológico, né? Alimentação e muitas coisas que envolvem o tratamento farmacológico, mas que não são medicamento, por exemplo, alimentos que devem ser evitados, chás que devem ser evitados, né? Para poder não interagir com aquele medicamento. Pedido de exames complementares, né? Muitas vezes alguns você pode pedir se a pessoa tiver um plano de saúde, aí vai ter que entrar em contato com o médico para poder ele fazer a solicitação de exame complementar. Algumas farmácias já oferecem, né, isso, né, alguns exames lá. Bom, lembrete para intervenções futuras, né? Então, deixar algumas orientações para o futuro. Aqui o quadro da nossa paciente. Vocês vão ler depois, eu não vou ficar me atendo aqui, porque vocês vão ter que fazer um trabalhinho mesmo, né? E as intervenções que foram propostas, né? O objetivo terapêutico, emagrecer 2 quilos em um mês, né? TRM identificado. Segundo medicamento adicional, você teria necessidade de medicamento adicional, né? Sugerir ao médico considerar o zolpidem, né, se a higiene do sono não ajudar. Então, isso aqui, né, foi colocado. Nesse caso clínico, né, a pessoa que fez, o farmacêutico que fez essa intervenção, que fez acompanhamento desse caso, ele coloca, então, ele sugere, né, ao médico um medicamento para o tratamento da insônia desse paciente. Estado de saúde, né, então teve uma piora de estado de saúde, orienta sobre riscos e benefícios do uso da sertralina, né? Estratégias para controle da ansiedade, exercício respiratório, relaxamento, melhores escolhas alimentares. Hábitos de higiene do sono, né? Por exemplo, não ir para a cama com o celular, isso é uma coisa fundamental, né? Então, muitas pessoas perdem horas de sono né, deitado na cama olhando aparelho celular. Então, são coisas hábitos da vida moderna que têm prejudicado nossa terapêutica, né, o nosso dia a dia. No outro problema, vocês viram, esse aqui um problema era a obesidade, outro problema o hipotiroidismo, né, diagnóstico de 17 anos, estão descrevendo todo o quadro aqui, né, PRM identificado, nenhum, intervenção a resolver nenhuma, estado de saúde estável, né, reforço, manutenção do uso conforme tem feito, orientação sobre a ação do medicamento. Beleza. Agendamento de retorno, para estabelecer um período adequado para avaliação e efetividade. Ou segurança, né? A sibutramina, então, avaliar se a perda de peso, o objetivo que nós colocamos. Então, gente, só para vocês entenderem, agora o trabalho que eu vou dar para vocês, vocês vão pegar, então, essas orientações foram feitas, vão imaginar que vocês fizeram, tá? Esses problemas de saúde identificados, né, tanto da obesidade quanto do hipotiroidismo, e vão avaliar, né? Avaliação da perda de peso em um mês, a perda de peso em 2 anos de tratamento é de 5% a 10% do peso inicial. Isso daqui são valores que normalmente se encontram com a sibutramina. E verificar a tolerância aos efeitos adversos, né? Monitorar a pressão arterial, por exemplo. Então aqui nós vamos dividir em 2 grupos, tá? Mas
primeiro, uma coisa comum a todos eles. A Valéria retorna na data estabelecida, um mês após a consulta inicial, com uma nota entusiasmada que perdeu 2 quilos e que o sono melhorou apenas empregando as medidas de higiene e os exercícios respiratórios de relaxamento. Em compensação, tem notado taquicardia aos esforços mais intensos e persistência da sudorese. Quer dizer, não resolveu o problema da sudorese. Além disso, queixou-se certa náusea em torno das 10 horas da manhã, não tendo ocorrido episódios de vômito. Ela alega que o intestino está bastante preso, evacuando com esforço e até mesmo sentindo dor em algumas ocasiões. Beleza. Então, grupo 1 e grupo 2, tá? Que nós vamos dividir aqui. Eu não sei muito como é que eu vou dividir isso agora, não. Eu ia dividir nas salas aí, dá 4 salas e dá duas turmas iam trabalhar com o 1 e 2 turmas iam trabalhar com 2. Só ver uma coisa aqui, ó. Deixa eu ver aqui quantos nós temos no momento aqui na sala. Nós estamos com 25, né? Porque 26 conta comigo. Então, 25 pessoas na nossa sala. 24. 24? Porque eu sou 2. É porque eu estou no celular. Tá. Então, 24. 4 grupos de 6, tá? 4 grupos de 6, então, nós vamos fazer. Mariana, você quer perguntar alguma coisa ou só esqueceu a mão levantada? Não, eu devo ter esquecido a mão levantada, desculpa. Oi, Valdeci. Esse trabalho, ele é já dessa parcial 1? Sim. Ou é depois? Porque já está bem no prazo de enviar isso, não tá? O prazo até dia 20. Tá? Eu vou dar para vocês até o dia 19 para vocês me mandarem isso. É coisa simples, tá? Não é coisa complicada, não. Vocês vão aproveitar esse horário agora. Nós estamos finalizando o horário de aula mesmo. Mas vocês têm aí essa semana para poder me mandar isso, ok? Como é que nós vamos fazer aqui? Não vai dar para eu dividir vocês em sala agora. Fica espontâneo. Então, grupos de 6. O que nós vamos fazer? Eu vou estabelecer 4 pessoas aqui para ficarem como referência, pode ser? Ou quem que se voluntaria aí para ser o líder de equipe aí? De um grupo? Isso. Eu poderia, professor. Agora, quem não está podendo, quem não assistiu hoje, pode adentrar em outro grupo? Sim, sem problema. Ok, obrigada. Eu também, professor. Oi? Eu também. Cibele? Então, Elizabeth, Cibele. Eu também, Cristina. Karine? Karine, mais um. Já temos 3, preciso de mais um. Pode ser Elizabeth, sim. Júlia. Tá, então Elizabeth, Karine, Júlia e Cibele. As 3 são líderes de grupo, tá? Então, ó, Elizabeth e Karine ficam com o grupo 1, tá? E a Júlia e a Cibele com o grupo 2, ok? Com o caso 2. Vou voltar aqui só para mostrar para vocês. Então, o grupo 1, né, vai aparecer, ela vai retornar, a Valéria vai retornar com esses parâmetros aqui, né? Você faz a aferição da pressão e do peso, então a PA está de 14,5 por 9,5 e o peso 96 quilos. Você vai calcular o IMC e vai mexer com a documentação desse paciente. Então, tem um problema aqui, ó, né? O cuidado, problema de saúde, são repreencher esse negócio daqui, tá? A tarefa de vocês é me enviar isso, ok? Retorno no grupo 2, né? A Valéria volta, a pressão aqui no caso está 12,5 por 8,5, o peso é o mesmo do grupo anterior, né? Perdeu 2 quilos, vocês vão fazer o IMC e vão fazer a mesma coisa, o plano de cuidado para esse paciente, ok? Cada um então vai me enviar... Oi? Essa planilha aí só vai mandar para a gente? Só para preencher? Está no grupo da
eu vou colocar né, o slide, vai estar com essa planilha lá. Mas eu mando, eu coloco no AVA também. Só que não vai, vocês já fiquem com isso daqui, eu vou mandar, na hora que terminar aqui, eu vou mandar esse slide para vocês e eu não vou conseguir mandar a planilha em Excel hoje para vocês, tá? Eu não sei que hora que eu vou voltar para casa hoje. Estou indo lá para o pronto atendimento, não sei que hora que eu volto. Okay? Professor, ela está postada na unidade 1, sessão 3. Ela já está lá. Está lá, né? Então, beleza, melhor ainda. Tá? Então, 3. Você já tinha deixado isso para a aula passada, não foi? Uhum. Vocês olharem durante a semana. Só fala qual que é o grupo da gente, qual que tem tá. Então, voltando aqui. O grupo 1 ficou a Elizabeth e a Karine. A Júlia e a Cibele com o grupo 2. Tá? Então, o restante da turma aí se agregue com essas, né, dentro dessas 4 aí, pessoas e façam, então. Eu vou postar, vou colocar no Telegram, eu vou colocar lá no AVA um e-mail para vocês me enviarem isso, tá ok? Ô, gente, desculpa, ficou super atribulado esse último momento agora, mas assim, a cabeça também não está funcionando muito bem, não. Tá? Então eu tenho que ir lá ver meu pai, senão não vou ficar sossegado. Tá ok? Certo, professor, mas tá tudo certo. Vai com Deus, viu? Então tá joia. Então, um grande abraço para vocês aí. Então, até semana que vem. Eu vou postar lá o e-mail, tá? Tá, tchau, tchau.